Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para relermos o texto que o pastor Carlos leu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, eu quero falar hoje dos resultados da ressurreição de Cristo. Versos 1 a 4. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se é que não crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos ler todos juntos o verso 4, juntos. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nosso Deus e nosso Pai, é a segunda vez nesse dia que o Senhor nos traz à tua casa. Pela manhã o Senhor nos já abençoou, quando estudamos a tua palavra e quando ouvimos a mensagem que fala sobre o poder da língua, sobre o cuidado com as palavras, e muito fomos edificados, ó Deus, pela palavra que foi trazida pelo teu servo. Final dessa tarde, o Senhor nos abençoa novamente, nos trazendo de novamente à tua casa, nos trazendo novamente aqui para te louvar e ouvir tua palavra. Hoje, nosso Deus, nós vamos celebrar a tua santa mesa e nós queremos fazê-la, tendo em mente que o nosso Salvador vive, tendo em mente que estamos aguardando dos céus o bendito Salvador vir nos buscar. Nós lemos esse texto, vamos ler outros textos, Pai. Estamos rogando que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para que haja proveito espiritual do estudo da tua palavra, mas que, acima de tudo, o teu nome e o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Nessa dependência nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que vive. Amém. Podemos assentar, irmãos, os resultados da ressurreição do Senhor Jesus. Quais são os resultados do fato que Cristo ressuscitou dentre os mortos? Como eu disse, nós não adoramos um Salvador morto, nós adoramos um Cristo vivo. Há um homem assentado à destra de Deus, pensem bem nisso. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, à destra de Deus há um homem, assim como eu e você, assentado à destra de Deus que intercede por nós. Este homem é Jesus, está num corpo físico perfeito, de carne e osso, assentado à destra do trono de Deus, intercedendo pela minha e pela sua vida. E ele, a razão de sermos salvos é o fato que ele está lá, comprovando que ele ofereceu a sua vida como sacrifício por nós. A sua ressurreição é o fato mais importante do Evangelho. Se Jesus Cristo tivesse morrido, já seria um grande ato, mas seria um ato inútil se ele não tivesse ressuscitado. Notem que a ressurreição do Senhor Jesus, ela é essencial à nossa vida e à nossa existência. A igreja jamais existiria se Jesus não tivesse ressurreto dentre os mortos. É a sua ressurreição que garante a existência da igreja e a minha e a sua salvação. É a ressurreição de Cristo que garante todas as bênçãos as quais temos hoje por intermédio dele. Eu quero falar 3 coisas sobre a ressurreição. A primeira delas é que, pela ressurreição de Cristo, Deus cumpriu sua promessa a Abraão. Notem, a ressurreição, ela volta-se para Abraão e para as promessas que Deus fez no Velho Testamento. Em segundo lugar, pela sua ressurreição, Cristo confirmou quem ele é. Os judeus o chamaram de embusteiro, de um mentiroso. Mas pela sua ressurreição, Jesus confirmou: eu sou o Cristo. E em terceiro lugar, pela ressurreição, eu e você somos abençoados. Há bênçãos na ressurreição de Cristo. E eu quero ver com os irmãos nessa noite quais são. Em primeiro lugar, pela ressurreição de Cristo, Deus cumpriu sua promessa a Abraão. Vamos viajar um pouco no Velho Testamento. Gênesis capítulo 12, versículo 3, abra sua Bíblia comigo. Lembre-se da promessa que Deus fez a Abraão. O verso 3 diz: e abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta é a promessa. Deus prometeu ao patriarca Abraão que aqueles que o abençoassem seriam abençoados, aqueles que o amaldiçoassem seriam amaldiçoados. Mas notem, Abraão é o pai dos judeus, dele veio uma grande nação. Mas a bênção prometida a Abraão não se resume apenas a Israel. Abraão, em relação a nós, é chamado o quê? O pai, quem lembra? O pai da fé. Ele é o pai da fé, por quê? Porque Romanos diz que ele creu para a justiça. Ele creu nas promessas de Deus, e Deus então instituiu que a sua fé tinha como recompensa ele receber a justiça de Deus pela fé. Notem que Abraão é o nosso pai da fé, aquele que é demonstrado como alguém que exerceu a fé, como um exemplo a todos aqueles que creem. Mas no final do verso 13 ele diz que não apenas os judeus seriam abençoados, mas em ti então serão benditas todas as famílias da terra. E Deus prometeu então, eu e você seremos benditos em Abraão. Agora, como Deus cumpriu isso? Abra sua Bíblia comigo, livro de Atos, capítulo 13. Vamos ler todos esses textos. Atos, capítulo 13, versos 32 e 33. A palavra de Deus vai assim nos dizer nesse capítulo. Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versos 32 e 33 dizem assim: e vós os anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos. O quê? O que está escrito aí? Como Deus cumpriu a promessa feita aos pais? De que forma ele cumpriu? O final do verso 32 diz, de que forma? O que diz a sua Bíblia? Ressuscitando a Jesus. Notem a forma que Deus cumpre as suas promessas, como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Notem que ele diz que Deus cumpre a promessa feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo é uma bênção a todo mundo. Em Gálatas capítulo 3, há um texto muito importante a respeito disso. Leia a sua Bíblia comigo, Gálatas capítulo 3, verso 15 diz assim: irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem foi confirmada, ninguém anula nem acrescenta. Preste bem atenção no que Paulo diz aqui. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, então ele diz, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Logo, o que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos nas mãos de um mediador. Ora, o mediador não é o de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada a quem? Aos crentes. Ele está dizendo assim, Deus deu uma promessa a Abraão. Depois de dar a promessa a Abraão de abençoar todas as nações da terra, através de Abraão, Deus deu a lei ao povo de Israel, o povo que veio de Abraão. Este povo, ele viveu debaixo da lei até um tempo, o tempo quando o Salvador vem, quando o Messias prometido vem à terra, então ele cumpre a lei em todos os seus aspectos, mas ele cumpre a lei principalmente no que diz que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus cumpriu a lei quando ofereceu o seu corpo em sacrifício sobre a cruz para a nossa salvação. Ali a lei foi completamente cumprida e chegou a seu objetivo, que era qual? Nos conduzir a Cristo. Ele diz, olha, a lei não abroga a promessa, ela não retira a promessa.
todos seriam benditos. E ele completa dizendo no verso 22, para que a promessa pela fé fosse dada aos crentes. Então ele diz, não a promessa da lei, mas a promessa que Deus deu a Abraão chegou a nós, quando Cristo então ressuscita e nos abençoa também. Jesus é aquele que cumpre as promessas a Abraão. Quando Jesus ressuscitou, a promessa de abençoar todas as famílias da terra se cumpriu em nós. Por que você e sua família estão aqui hoje? Porque você traz os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo à igreja. Porque essa igreja é composta de famílias. Porque uma igreja não é de judeus, não de pessoas que cumprem a lei, mas de pessoas que conheceram o Evangelho e sabem quem é Jesus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós somos prova disso. Quando Jesus ressuscita, a igreja então passa a ser formada em Atos 2 pelo ministério dos apóstolos. E essa pregação chegou a nós. Qual pregação? Que Jesus Cristo ressuscitado é o nosso Salvador. Assim, Deus cumpriu a promessa a Abraão de abençoar a todos nós através de Cristo. Uma segunda questão. Pela ressurreição, Jesus confirmou quem Ele é. Um segundo lugar muito importante de ser dito. Eu falei aos irmãos na introdução. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele seria o maior mentiroso desse mundo. Se Jesus, depois de dizer tudo o que ele disse, de asseverar as verdades que ele asseverou, de prometer estar com os seus para sempre, se ele tivesse permanecido no sepulcro, daí sim a palavra dos judeus seriam verdadeiras. Ele é um embusteiro, ele é um enganador, ele é um mentiroso. Se Jesus não houvesse ressuscitado, então tudo aquilo que os judeus disseram contra ele teria sido provado verdade. Se Jesus não tivesse ressuscitado, então a sua mensagem teria que ter toda anulada e rasgada, porque nós não podemos confiar na palavra de alguém que mente. Mas não aconteceu isso. Jesus, na sua ressurreição, confirmou plenamente quem Ele é. Observe um texto muito interessante da palavra de Deus, que está no primeiro capítulo da carta aos Romanos. Romanos capítulo 1, verso 4. Observe bem o que diz sobre Jesus. Eu vou ler o verso 3 também. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Olhe bem agora. Declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Através do quê? Pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele diz ali que Jesus é declarado, então, pela ressurreição dos mortos, o Filho de Deus. Ele mesmo disse quem ele era. Mas essa declaração se torna ainda mais bombástica, vamos dizer, aos ouvidos dos judeus, quando Jesus ressuscita. Enquanto ele andava humilde, cabisbaixo, muitas vezes atacado pelos fariseus, sem responder, sem atacar os seus opressores como eles o atacavam, mas respondendo em amor a eles. Eles o humilhavam, eles dissuadiam outros que ele não era um Salvador verdadeiro, eles então o condenaram, o crucificaram até a morte de cruz. Mas quando ele ressuscita, e ele está andando naquelas mesmas ruas, está conversando com aquelas mesmas pessoas, eles veem que tudo aquilo que ele disse é verdade. Por isso Paulo diz, ele é declarado Filho de Deus em poder pela ressurreição dos mortos. Eu quero que os irmãos observem um fato em Lucas capítulo 24. Abra sua Bíblia em Lucas 24. Ali há uma descrição interessante e há um ponto muito interessante que eu quero prestar atenção com os irmãos aqui em Lucas 24. Eu vou ler até o verso 8 e diz assim então: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo. O que está escrito depois disso? O corpo de quem? Do Senhor Jesus. Preste atenção nessa expressão. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Vamos tentar entender o que acontece, imaginar o que acontece naquela cena.
Aquelas mulheres chegam ao sepulcro. O que elas esperam encontrar? Elas esperam encontrar um sepulcro lacrado por uma grande pedra. Eu acho que elas, com mais mulheres, elas tinham a ideia de que seria possível que elas tirassem aquela pedra e fizessem então os trabalhos de derramar as especiarias e os perfumes sobre o corpo do que havia morrido. Mas naquele domingo pela manhã, quando elas chegam ali, as coisas estão diferentes daquilo que elas almejavam encontrar, vamos dizer assim. Notem, não devia ser assim, elas deviam lembrar daquilo que Jesus falou, mas elas não estavam lembrando disso. Os acontecimentos últimos tinham sido acontecimentos difíceis. Elas haviam visto o Salvador morrer, alguém que muito amava elas e que elas amavam muito. Então, com certeza, o coração delas estava cheio de tristeza. E quando elas chegam, além do sepulcro aberto, além de não haver um corpo, ainda há anjos falando com elas. E notem bem, o que os anjos estão dizendo a elas? Os anjos estão anunciando que Jesus vive, e os anjos estão dizendo claramente a elas: olha, vocês não estão lembrando do que Ele vos falou estando ainda na Galileia? Notem para onde os anjos estão levando a conversa, exatamente para onde Jesus havia proclamado que aconteceria. Eles estão dizendo: olha, aconteceu aquilo que Ele disse para vocês que aconteceria. Aconteceu aquilo que Ele anunciou a vocês que se daria. E ele lembra então aquilo que ele disse: convém que o Filho do Homem seja entregue, e termina dizendo: e ressuscite ao terceiro dia. A ressurreição de Jesus confirmou a sua pregação. A ressurreição de Jesus confirmou tudo aquilo que ele havia ensinado àqueles homens. A ressurreição de Jesus confirmou o grande poder das suas palavras, e muito mais do que isso, eu disse que os irmãos prestassem atenção, obrigado, irmão, no verso 3. O verso 3 usa a expressão Senhor Jesus. Se você ler o restante do livro de Lucas, você vai ver que em nenhum momento Jesus é chamado de outra forma a não ser Jesus. Jesus então é descrito como alguém que prega, como alguém que cura enfermos, como alguém que está junto dos seus, como alguém que discipula aqueles 12. Mas quando chega um momento após a sua ressurreição, é a primeira vez que Lucas usa isso. Ele ainda não havia chamado Jesus de Senhor. Quando ele o fez? Depois da ressurreição. Lucas dá esse título, esse nome a Jesus apenas depois da ressurreição. E agora confirme isto em Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11. Abra sua Bíblia comigo. Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11 dizem assim: depois de narrar todo o seu sofrimento, o verso 9 diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Qual foi o nome que ele recebeu? Ele era Jesus. O que significa Jesus? Salvação, o Salvador. Cristo, o enviado, o ungido, o Messias. Ele é o Salvador enviado. Mas aqui no verso 9 diz que ele recebe um nome que está sobre todo o nome. Qual é o nome que ele recebeu? O que nós lemos em Lucas? Senhor Jesus. Foi esse nome dado a ele. E ele é o único a ter esse nome. Ninguém mais tem esse nome em toda a criação. Apenas ele o tem. Senhor Jesus. E qual é o objetivo disso? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O mundo não reconhece ele como Senhor. O mundo está zombando do nosso Salvador. O mundo de todas as formas ridiculariza o bom Cristo. O Senhor Jesus nunca fez nada de mal para eles. O Senhor Jesus Cristo nunca caçoou deles. O Senhor Jesus Cristo nunca os amaldiçoou. Mas esse mundo tem prazer em desprezar e diminuir o nome do Senhor Jesus. Você leu o que está escrito aqui? Por causa da ressurreição, chegará um dia, diz o verso 10, que todo joelho dos que estão nos céus e da terra e debaixo da terra, e toda a língua desses confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Hoje as pessoas não querem fazer isso. Hoje elas não querem reconhecer o poder daquele que ressuscitou. Mas sabe o que vai acontecer um dia? E graças a Deus, porque estaremos com Ele nesse dia. Quando Jesus vier nos buscar, Ele vai nos levar para casa. Amém por isso. E lá no céu nós vamos estar com Ele. Durante 7 anos aqui neste mundo, haverá um tempo que a Bíblia chama de tribulação. E depois, a segunda metade dos 7 anos, de grande tribulação.
Será um tempo de dores como esse mundo jamais viu. Quando Satanás e os seus exércitos, junto com o anticristo, estiverem prontos para destruir Israel, a fim de liquidar com as promessas de Deus. Notem, se Satanás conseguir destruir Israel, as promessas de Deus caem por terra. Eles estarão, a metros, a minutos de destruírem Israel. E sabe o que acontece então? O Senhor Jesus, e Mateus 24 descreve isso. O Senhor Jesus vem com grande glória dos céus, e Ele vem sobre Jerusalém. E sabe quem estará com Ele? Eu e você estaremos com Ele. Todos aqueles que creem nele estarão com Ele naquele dia. E pela primeira vez nesse mundo, todas as pessoas desse mundo, eles já não verão um Jesus humilde, um Jesus desprezado, mas naquele dia esse mundo verá um Jesus glorioso. E naquele dia todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é Senhor. Hoje eles não querem fazer isso, mas naquele dia eles farão. Infelizmente será tarde demais. O Senhor então, com a sua palavra do seu poder, destruirá os inimigos que querem destruir Israel. Vai ser a única vez, irmãos, que depois de termos um corpo glorificado, nós vamos ver pessoas agindo debaixo do domínio do pecado. Vai ser a única vez que nós vamos ter essa visão. Talvez lá esteja algum familiar nosso, pessoas que amamos, mas nós vamos olhar para eles, já não com o pecado, já glorificados, e nós vamos ver neles o estrago que o pecado fez na humanidade. E todos esses, então, vão assistir em todo o mundo Jesus vindo em glória. Isso é maravilhoso. Todo mundo verá, então, que aquilo que o Salvador disse não era mentira. Que o Senhor Jesus Cristo jamais mentiu, jamais foi um embusteiro, jamais foi um falso profeta. Naquele dia as pessoas verão Jesus. E elas lamentarão porque elas desprezaram o Senhor Jesus. Elas lamentarão por tudo aquilo que disseram de Cristo. Mas infelizmente será tarde. Eu não quero terminar dessa forma, eu quero dizer agora que a ressurreição de Cristo faz com que todos os crentes sejam abençoados. Vamos terminar falando disso. Vamos terminar dizendo que a ressurreição nos abençoa. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 4, primeiramente. Romanos capítulo 4, os versos 23 a 25. A primeira bênção que eu quero dizer da ressurreição de Cristo diz assim, Romanos 4, 23 a 25. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor. Novamente aqui, nosso Senhor. Observe o verso 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Quando Jesus morre na cruz, Ele paga o preço do nosso pecado. Quando Jesus ressuscita, Ele nos dá algo que não temos, que é a justiça de Deus. Notem que o preço do pecado é pago na cruz pelo seu sangue. A justiça de Deus é nos dada pela ressurreição de Cristo. É porque Ele vive que nós podemos viver. É porque Ele está vivo que nós vivemos. É porque Ele está vivo que temos a vida eterna. Ele diz aqui claramente, Ele ressuscitou para a nossa justificação. Não somente nos deu o perdão, mas nos deu uma justiça, que é a justiça de Deus. E Ele fez isso na ressurreição. Em 1 Pedro, capítulo 1, há um verso importantíssimo sobre isso. 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4, dizem assim: Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, novamente, Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então ele diz claramente que nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo. Ele, na ressurreição de Cristo, nos deu uma esperança que jamais se perderá. Então ele diz que a nossa herança, dessa esperança, é incorruptível. Nós estamos envelhecendo, infelizmente. A corrupção do pecado está sendo demonstrada no nosso corpo. Nós estamos adoecendo, se Jesus não voltar até lá, nós vamos morrer e esse corpo será enterrado e voltará ao pó, porque do pó foi tomado.
Mas ele diz então que pela ressurreição de Cristo, quando ele nos levar para ele, receberemos uma herança que é incorruptível. Nunca mais doenças, nunca mais o envelhecimento que traz dores, nunca mais um corpo que vai se desgastando, nunca mais. A herança que Deus nos dará não terá isso, será incontaminável, o pecado não tocará mais nela e ela não se murcha. Naquele tempo, os atletas ou soldados recebiam um ramalhete de flores ou de plantas, que era o símbolo da sua glória. Mas aquela glória murchava e tinha que ser jogada fora. Ele diz: a herança que Cristo nos dá pela sua ressurreição jamais murchará. Está guardada nos céus para vós, aonde o pecado não a toca. Mas ele diz claramente no verso 3, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós temos essa esperança e esta herança porque Jesus ressuscitou. Hebreus capítulo 7, verso 22, nos traz um alento muito grande, irmãos. Hebreus capítulo 7, versículos 22 a 25 dizem assim: de tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador, e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Notem, no Velho Testamento os sacerdotes eram intercessores do povo em relação a Deus. O povo vinha aos sacerdotes e esses sacerdotes intercediam pelo povo junto a Deus. Ele diz aqui que os sacerdotes e os sumos sacerdotes tinham um momento que eles tinham que deixar o cargo. Por quê? Porque eles morriam. Outro tinha que assumir o lugar deles. Eles não podiam permanecer porque a morte impedia isso. Então ele está dizendo que eu e você temos um sacerdote muito melhor do que o povo de Israel teve, porque ele vive eternamente. Pela ressurreição, Jesus se torna o nosso sacerdote. Ele diz então no verso 25, vivendo sempre para interceder por eles. Nós não temos um sacerdote que é impedido de continuar pela morte. Não, a morte não o venceu. Agora ressurreto, Jesus dia a dia intercede por nós. Tenha bem em mente isso. Você só está aqui vivo porque Jesus intercede dia a dia por você. Se Jesus não fizesse isso por mim e por você, Satanás já teria tirado a nossa vida. Esta igreja só está de pé porque Jesus intercede por ela. Se isso não acontecesse, ela já teria sido destruída há muito tempo. A sua família só está de pé porque Jesus intercede por ela. Jesus cuida dela. Ele é um sacerdote que jamais precisa abandonar o seu posto, ele não precisa disso. Em Romanos capítulo 6, versos 3 e 4, há também uma questão importante que Paulo trouxe a nós. Romanos capítulo 6, versos 3 e 4 diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Aqui batizados quer dizer identificados, fomos feitos como Cristo. Então, a morte de Cristo foi contada como a nossa morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Então, o sepultamento de Jesus é considerado como o sepultamento do nosso velho homem. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, então a ressurreição de Cristo é considerada a nossa ressurreição pela nova vida. Assim também andemos nós em novidade de vida. Quando Jesus ressuscitou, o seu corpo já não era mais o mesmo. Agora era um corpo plenamente glorificado. Antes o corpo dele não tinha pecado, mas era susceptível às questões das fraquezas desse mundo. Agora, uma vez glorificado, você nota algumas coisas que Jesus faz. Depois da sua ressurreição, não se fala mais Jesus usando portas, você notou isso? Os discípulos estavam reunidos e simplesmente Jesus aparecia no meio deles. Os discípulos estavam nas praias, numa praia, Jesus surge e Jesus some como havia surgido. Ele agora tinha um corpo glorificado, uma nova vida, que é um símbolo da nova vida que nós temos por causa da ressurreição dele. Também em Romanos capítulo 7, verso 4, a Bíblia diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Ele está dizendo, Jesus ressuscitou dentre os mortos, e Ele nos permite então agora frutificarmos para Deus. Tudo aquilo que você tem como um fruto espiritual na sua vida é consequência do Cristo vivo. Tudo aquilo que você tem vem da cruz.
E todas as bênçãos vêm porque Cristo vive. Eu quero terminar falando dessas bênçãos, falando de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 18 e 19. 1 Coríntios 15, versos 18 e 19. Ele diz assim: e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Eu vou ler um pouquinho mais. Verso 16: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Notaram isso? Olha que verso forte. Se Cristo não ressuscitou, todos nós cremos em vão, porque ainda permanecemos nos nossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Notem bem o que está escrito aqui. Se você espera em Cristo apenas nessa vida, você é um miserável. Eu e você somos miseráveis. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Agora abra a sua Bíblia comigo em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 14. 2 Coríntios 4, 14. Ele diz assim: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Sabe qual é uma bênção da ressurreição de Cristo? Ele é a primícia da ressurreição. Há um plano de ressurreições na palavra de Deus. O início desse plano de ressurreição é quando Jesus ressuscita dentre os mortos no dia de Páscoa. Quando Jesus saiu daquele túmulo, deu-se início a esse plano de ressurreição. Agora, sabe qual é o segundo passo desse plano das ressurreições? Sabe qual é? O segundo passo se dará no dia do arrebatamento. Então esse dia será glorioso. Eu fui abençoado na minha infância e adolescência por conviver com homens de uma estatura espiritual grandiosa. Eram homens humildes, homens que o mundo não os considerava com valor, mas para Deus eu creio que aqueles homens eram extremamente valiosos. Eu convivi durante a minha infância e adolescência com esses homens e vi o que através dos dons que Deus deu a eles, eles fizeram. Eu convivi com familiares que eram crentes, a minha avó. A minha avó converteu-se e quando ela faleceu, ela não pôde contar para o meu avô que ela havia se convertido. O meu avô abominava todo tipo de cristão. E a minha avó faleceu sem poder contar para o meu avô que ela havia crido em Cristo. Pela graça de Deus, meu avô veio a Cristo 8 dias antes da sua morte, num leito de hospital. Que coração duro. Deus teve que colocar aquele homem num leito de hospital e o meu pastor foi lá, pregou o evangelho para ele e ele creu. O único culto que eu vi o meu avô foi o culto fúnebre dele. Só estava o corpo ali, ele não estava mais ali. Todas essas pessoas que eu conheci e que você conheceu, talvez o seu pai, a sua mãe, irmãos, filhos, eu não sei quem. Pessoas que você amou muitíssimo nesse mundo, mas por um acidente, por doença, por qualquer outro motivo, partiram para o lar celestial. O plano de ressurreição diz que quando chegar o arrebatamento, todos esses ressuscitarão com Cristo. E a prova que eles ressuscitarão já foi dada. Jesus ressuscitou. Se ele ressuscitou, ele tem o poder de ressuscitá-los também. Se ele saiu do túmulo, ele tem o poder de tirá-los do túmulo também. E olha, vamos lembrar e vamos pensar o que será o dia do arrebatamento. Antes de nós sermos transformados, a Bíblia diz, então, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos esses que eu disse, todos que você está pensando, nós os veremos novamente. Eles estarão vivos, de pé sobre esse mundo. E sabe qual a mensagem que tem disso? É a mensagem que o pecado não triunfou. Jesus triunfou. A ressurreição de Jesus é a vitória contra o pecado. E quando nós virmos aqueles que amamos ressurretos, nós vamos glorificar a Deus, porque também na vida deles, Jesus foi vitorioso. Se eu ou você partirmos deste mundo antes do arrebatamento, não se preocupe com isso. Porque naquele dia nós vamos estar de pé também.
Talvez Deus queira levar alguns de nós antes do arrebatamento, não há problema nisso. Simplesmente, nós vamos deixar por alguns instantes este mundo, estar num lugar maravilhoso com Ele, para logo depois voltarmos e ressuscitarmos novamente. Agora, não num corpo corruptível, mas num corpo que o pecado jamais tocará. E tudo isso nós temos, porque Jesus ressuscitou. Irmãos, olhemos para a ressurreição de Cristo como a prova cabal do poder de Deus. Talvez hoje, eu quero terminar dizendo isso, hoje você peça algo a Deus e está pensando, olha, isso é difícil demais. Preste bem atenção. Nada é difícil, nada é impossível para aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Não há nada impossível. Porque nós cremos que veremos os nossos entes queridos novamente. Porque Jesus ressuscitou, nada é impossível para Ele, e Ele vai ressuscitá-los também. Vamos fechar os nossos olhos para orarmos.